Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Provérbios 22. Provérbios 22. Diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Somente até aí. Obrigado. Vale mais ter um bom nome. De cara, o livro de Provérbios já está dizendo o que é que ele pretende nesse capítulo 22. É dizer que a sua honra, a sua honestidade, o seu nome, a sua reputação vale mais do que tesouros, do que dinheiro, do que status social. Porque o que vale um homem é ele ter tanta coisa e não ter moral, não ter caráter. Nós temos visto aí tantos escândalos acontecendo em ambientes mais diversos, mas sobretudo aonde a farra do boi gordo é maior que no meio público, político. Escândalos e mais escândalos. E aquelas pessoas que se envolvem em escândalo, parece que, sabe, o cinismo toma conta deles, porque eles não estão nem aí. Eu teria vergonha de sair nas ruas e as pessoas estarem me apontando, dizendo: olha, um bandido, um picareta, um ladrão, uma pessoa que desvia dinheiro, uma pessoa que rouba descaradamente. Muitas vezes pessoas que necessitavam daqueles recursos, como nós temos visto aí. Essas pessoas, de fato, ao que me parece, elas não temem a Deus, elas não consultam o manual da vida, que é a Bíblia, elas não têm temor a Deus quando elas fazem isso. Deus está dizendo: olha, o mais importante é que você ande de cabeça erguida, que o seu nome seja honrado por onde quer que você passe, que você seja uma pessoa lembrada por onde quer que você passe, que seu nome seja um nome de referência por onde quer que você passe. Quarta-feira eu falei aqui que a importância da amizade. E falei que eu pedi uma ajuda a uma amiga minha, uma obra que a gente precisa fazer, e a obra não é nem para mim, a obra é para outro setor público. E essa amiga disse: eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar porque você tem me ajudado muito, muito me ajudou, você é um cara que eu gosto, um cara legal, eu vou te ajudar. Eu acreditei que ela iria me ajudar, porque eu vi sinceridade naquela conversa. Quando foi sexta-feira agora, ela me ligou e disse: eu falei de você com uma grande construtora aqui em Salvador, e eu só estou te ligando para te dizer o que é que as pessoas pensam e falam sobre você. Aí eu disse: e o que é que pensam e falam sobre mim? Ela disse: quando eu liguei para a construtora pedindo uma ajuda para um amigo, e a construtora pediu o nome do amigo, eu disse de dizer que era você. O dono da construtora disse: farei na hora, porque ele me tem muito ajudado. É uma pessoa que eu conheço e que muito tem me ajudado. Isso eu digo para vocês aqui, sabe, não é me vangloriando,
nesse exemplo foi para o bem, sabe? Quando ela disse, se comprometeu em me ajudar e saiu em busca de me ajudar, chegou a essa construtora, chegou ao dono da construtora, que ele disse, ele eu conheço, se é para ele, eu vou fazer. Esse é um nome de reputação, pelo menos nesse momento é um nome de reputação, e é isso que eu quero tratar com vocês nesse primeiro instante do capítulo de Provérbios 22. É o seu nome, é você chegar na vida de seu Manuel e dizer, seu Manuel, eu esqueci a minha carteira, e seu Manuel vai dizer assim para você, eu sei, eu te conheço, eu conheço a sua conduta, conheço a sua índole, e eu sei que certamente você esqueceu, mas você não vai voltar sem levar o seu produto, porque sempre que aqui você comprou, você honrou, você pagou, sabe? É o seu nome falar por você, ainda que você não esteja presente, mas o seu nome falar por você. Isso é muito importante, porque muitas vezes o nosso nome vai adiante de nós. Quando nós fazemos, como esse exemplo que eu trouxe, um pedido para alguém, às vezes o seu nome vai adiante de você. Agora imagina se você chega lá e alguém diz, para quem que é? Ah, é para fulano de tal. Não. Esse eu conheço, esse não tem caráter, esse não tem índole, não dá para acreditar. Então muito mais vale, sabe, essa instrução, um bom nome, uma boa referência. Isso eu estou dizendo, gente, sabe, não é um nome de importância, mas é um nome de relevância. Você não precisa ser uma pessoa importante aqui para que o seu nome seja um bom nome. Você precisa ser honesto, você precisa ser íntegro, você precisa ser verdadeiro. Você precisa, sabe, fazer jus ao seu nome. Você só consegue fazer jus ao seu nome se você buscar caminhar em retidão, fazer as coisas certas, ser temente a Deus, fazer segundo a vontade dele, porque é a melhor coisa que nós podemos fazer, é fazer as coisas segundo a vontade de Deus. Porque quando você assim faz, a probabilidade de dar certo é gigantesca, porque você está alinhado com a vontade dele, dentro dos princípios dele, e ele vai fazer com que você faça dê certo. Tem coisas que a gente não precisa se esforçar tanto. Deixa eu contar mais uma. Não entendam de forma que eu estou contando minha história de vida, mas entenda como um exemplo que eu estou dando, e é melhor dar um exemplo da minha vida do que estar falando da vida dos outros. A gente tem feito alguns trabalhos na área de eficiência energética em alguns prédios públicos de Salvador, e eu tenho sempre enviado uma equipe de engenheiros para fazer os estudos. E aí, recentemente, um deles chegou para mim e disse assim: as pessoas te estimam muito. Em todos os lugares que eles têm passado, e que de fato, por algum motivo, eu também passei, eles retornam dizendo: as pessoas te estimam muito. Claro que isso me soa bem, claro que isso me agrada, mas o que mais me agrada é saber que não tem gente falando, apesar de que tem muita gente que fala mal de mim. Eu não vou dizer que não fala, tem muita gente que fala, mas a Bíblia está dizendo aqui que elas podem falar por diversos motivos, inclusive por inveja.
importantes, sabe? Esses que falam mal, esses que falam com inveja, eu sei quem eu sou. Então isso não vai me afetar. Agora, quando eu ouço um bom testemunho, isso vai me alegrar. Porque aí eu vejo que eu estou no caminho certo. Estou seguindo, sabe, os conselhos do Pai. Mas vale um bom nome. Isso ele está dizendo que lá na frente a gente vai ver, porque vai ter um momento que o seu nome vai ser colocado em xeque. Como assim? Quando você estiver diante de uma situação onde a riqueza, a oportunidade de angariar recursos lhe salta aos olhos muito mais do que a honestidade e a autoridade. E nesse momento em que você está em xeque, como que você vai mover as peças? Deixando que os seus olhos falem mais do que o seu temor a Deus? Deixando que a sua ambição fale mais do que a tua moral, a tua conduta? Ou abrindo mão dessas coisas, vivendo uma vida talvez mais simples, mais honesta? Que melhor é você pôr a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, do que saber que você está deitado, repousando e tem um monte de gente te apontando e te acusando. Preserva o nome que você tem. Preserva a imagem, a história que você até então escreveu. Porque, segundo a Bíblia, isso lhe vale mais do que ouro, prata ou qualquer outra forma. A imagem de um homem íntegro. O rico e o pobre se encontram, a todos o Senhor o fez. Verso 2. Verso 3. O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam a acabar pagando. O galardão da humildade é o temor do Senhor. E o temor do Senhor, perdão, são riquezas e honra a vida ou vida. Ser uma pessoa de bom testemunho pode te trazer muito mais benefícios. Ser uma pessoa de bom testemunho. Quando você sabe dar esse bom testemunho, é como se o universo estivesse conspirando ao seu favor. Porque tudo que você faz parece que está desbloqueado, parece que está fácil. Sabe, quando você é uma pessoa íntegra, justa, o universo conspira em seu favor. E eu não estou falando aqui de teorias, eu estou falando de vivência. Quando você faz as coisas certas, as coisas começam a fluir. E você começa a perceber, sabe? Poxa, foi bom eu fazer da maneira certa, porque está tudo fluindo, está tudo acontecendo, está tudo se encaixando. Mas quando você age de má fé, quando você age de esperteza, quando você tenta enganar as pessoas, é a lei do universo. O retorno vem. As dificuldades chegam. Andar em simplicidade de vida, andar em honestidade, traz benefício, traz fluidez para você. Talvez você não consiga enxergar como que isso acontece, mas, meus irmãos, é fluido. Acontece. Você está vendo, sabe? Você empreende uma coisa, dá certo, você faz outra, dá certo, você
faz outra, que para alguns é tão difícil de fazer, e aquilo acontece. Porque você está alinhado com o propósito de Deus, que é ser uma pessoa honesta. Porque nós vamos ver aqui parte do que foi ministrado hoje pela manhã lá na CPAV Caminho de Areia. Nós vamos ver que Deus busca, sabe, um relacionamento conosco, e como que você vai se relacionar com Deus para que Ele possa fazer as coisas acontecerem de maneira mais fácil para você? Se você não tem um bom testemunho, se você que reflete a imagem dele, a gente vai ler esse texto daqui a pouco, se você que reflete a imagem dele está refletindo uma imagem suja, se somos a imagem dele aqui na terra, e isso é bíblico, como que está a nossa imagem quando nós não andamos de maneira correta? Como que nós estamos refletindo Deus olhando dos céus aqui para a terra, esperando ver em mim e em você a imagem dele translúcida, brilhando, e ele vê algo sujo, por pecados, por roubalheiras, por coisas erradas. Ele está olhando e está dizendo assim: você tem denegrido a minha imagem. Porque quando nós fazemos, quando nós andamos desta forma, nós estamos sujando a imagem de Deus. Mas isso não é para os outros, mas às vezes até que é, porque tem tanta gente que nos aponta dizendo assim: oh, não é da igreja e faz isso. A quem de fato nós estamos borrando a imagem nossa, nós estamos borrando a imagem do Senhor. Porque ele não fala, ele fala não é da igreja, ele já relaciona você à sua crença e à sua divindade. Esses dias aí eu não sei o que levou alguém a escrever, chegou numa casa de raízes africanas lá no centro religioso e escreveu, chamou eles de criminoso, colocou alguma coisa com o nome de Jesus lá. Sabemos quem foi que fez aquilo, o motivo que levou aquela pessoa a fazer. Só que quando você põe o nome de Jesus, você dá margem a alguém dizer: essa pessoa se diz religiosa, se diz um cristão, escrevendo na porta aqui do meu estabelecimento, me chamando de criminoso. Borrou a imagem de quem? Porque até então a pessoa está no anonimato, mas borrou a imagem de Jesus, porque foi esse o nome que ele escreveu. Vamos seguir para dar tempo. Provérbios 22 também fala sobre humildade e temor ao Senhor, e diz mais: isso lhe traz recompensa. Sabe, gente, não confundam. São duas coisas aqui, tá? Uma é humildade e outra é temor. Temor ao Senhor é tudo que você vier a fazer, você pensar: será que isso agrada a Deus? Será que eu estou indo no caminho certo? Será que Deus pesará as mãos dele sobre mim por estar fazendo isso de maneira errada? Isso é temor ao Senhor, isso e muito mais. Mas a humildade aqui, sabe, tem gente que confunde. Humildade aqui não é andar de roupa simples, de roupa rasgada. Nós estamos falando de você ser humilde de coração. Ainda que tenha posse, seja uma pessoa humilde. Viva em simplicidade de vida. A gente vê aí esse povo que começa a ganhar um dinheiro, ele compra logo um aporte, coloca 3 correntes de ouro no pescoço. Isso é ser humilde? Isso é ostentação. Humilde está longe de ser. Então, Provérbios 22 também fala de ser humilde. Não que ninguém, sabe, você tem dinheiro para comprar, compre. Mas o que fazem aí é expor.
demasiadamente a sua fortuna, a sua conquista. E o que é que acontece quando a gente vê com muitos aí? Não sabem nem administrar, caem em ruína, se metem em coisas erradas, a vida muda, sabe? De um dia para a noite chega na riqueza, da noite para o dia chega na pobreza. Como foi agora, um desses cantores foi preso, que se envolveu num acidente, né? E parece que não deu agora, esses dias aí, o seu carro importado, ostentando, não deu importância à vítima que ele atropelou. Está respondendo agora. Ser humilde é, ainda que você esteja sobre o mundo, você viva, sabe, como uma pessoa simples. Provérbio 22 também fala da importância de ensinar aos seus filhos, estando você ainda no mesmo segmento. O que é isso? Não é você dizer que ir para a igreja é bom, é você ir para a igreja com Ele. Não é você dizer que tal coisa é boa, é você participar daquilo com Ele. Ensinar o teu filho no caminho, você já sabe isso de cor e salteado, é diferente de ensinar o caminho. Ensinar no caminho é pegar nas mãos dele, seguir com ele, orientando, mostrando: olha, se eu quero que você siga por esse caminho, eu também vou seguir, porque se eu digo que isso é bom para você, isso também tem que ser bom para mim. Não dá para você transferir responsabilidade e dizer para o seu filho: vá que é bom, e você não dá exemplo. Você tem que ser o primeiro da sua casa da exemplo. Às vezes eu já ouvi tanto testemunho de jovens que dizem assim: eu não vou nunca para uma igreja evangélica, porque eu vejo aí nos meus pais uma confusão tremenda, é uma briga, é uma coisa terrível dentro da minha casa, e eles vão para a igreja. Porque talvez esses pais, sabe, eles não aprenderam que eles deveriam trazer essa criança junto com ele. E muitas vezes a gente aprende muito mais com a criança, porque a Bíblia diz que delas provém o perfeito louvor, e não é música que nós estamos falando, é honra, porque delas vem o verdadeiro louvor, porque elas aprendem a adorar a Deus na sua simplicidade de ser criança. Então, ensinar o seu filho no segmento, ensinar o seu filho no caminho, é estar com ele, é abrir mão de muitas coisas para orientá-lo, para que ele possa dizer: não, meu pai esteve, minha mãe esteve comigo nessa minha trajetória, nessa minha caminhada, eles não me deixaram só, porque se era bom para mim, também tinha que ser bom para eles. Então, ensinar teu filho é isso. Provérbios 22. Provérbio 22 também fala do preço da desonestidade. Quem pratica a desonestidade certamente vai colher os frutos disso. Porque aquele que semeia, e a Bíblia é muito clara quando ela diz assim: você pode semear ou não. Ela é facultativa, agora colher é obrigatório. Então aqueles que semeiam a desonestidade vai colher os frutos da desonestidade. Como assim? Você também vai ser enganado. Se você está enganando, se você está conseguindo as coisas de maneira errada, fica tranquilo, porque a probabilidade de você ser uma vítima também e te enganarem é muito grande. Então, não semeie desonestidade, não semeie palavras de ofensa, não semeie mentiras. Tem gente que pega, sabe,
ou cria, ou pega que ouviu de outro e sai propagando por aí. E hoje, com as redes sociais, então, meu irmão, é tão fácil que você pega e faz assim, ó, enviar. Você não tem o trabalho de escrever nada, é só com o dedinho. Só que muitas vezes, quando nós semeamos a mentira, a discórdia, a desonestidade, nós estamos prejudicando pessoas. Porque se eu chego agora e começo a falar de algum de vocês, certamente amanhã aí na rua alguém vai passar e vai virar a cara para você, vai fazer caras e bocas, porque pegou a mentira que eu contei e levou consigo como se fosse algo verdadeiro, e por nenhum motivo consistente já olha para você de cara feia, e ainda sai replicando. Não seja você aquela pessoa que vai replicar mentiras ou ofensa contra as outras pessoas. Siga-se. O honesto colhe as bênçãos e tem uma boa reputação. Temor a Deus, honestidade e sabedoria traz prosperidade para a sua vida. O esforçado, o diligente em sua obra e ainda perante reis serão postos. Não ficará na posição inferior. O que é isso? A pessoa que consegue viver uma vida de retidão, uma vida honesta, aquela pessoa que se esforça, aquela pessoa que regaça a manga da camisa e que sai. Eu vi recentemente uma mensagem que eu achei linda. A mensagem é algo que diz assim, mais ou menos a tese ou a parábola do guarda-chuva. Diz que o sujeito profetizou que iria chover, e como era uma pessoa respeitada, acreditaram nessa profecia. E ele disse: saiam todos e venham às ruas, porque vai chover. E quando deu o dia e a hora que aquela pessoa tinha profetizado que ia chover, a rua estava cheia, mas nenhuma gota de chuva. E começaram a apontar e a dizer: olha, mas aonde está a chuva? E o autor dessa mensagem disse: e aonde está a sua fé? Porque sem guarda-chuvas, sem capa, não há chuva. Qual que é a moral da história? Todos saíram em busca da chuva, mas nenhum acreditou verdadeiramente, porque se acreditasse, levaria a sua capa ou o seu guarda-chuva. Mas para eles foi fácil dizer: e a chuva? Ele simplesmente respondeu: e onde está a tua fé? Cadê o seu guarda-chuva? Às vezes, sabe, a gente espera muito, seja de Deus, seja das pessoas, seja do nosso próprio braço. Mas o que é que a Bíblia está dizendo? O esforçado, ele está dizendo o esforçado. Ou seja, você precisa levantar, você precisa arregaçar a manga da camisa, você precisa empreender, você precisa partir para cima, para você ver o fruto do seu trabalho. Mas para frente nós vamos ver que o preguiçoso, ele cruza os braços e espera as coisas acontecer, e a ele está fadado a ruína, o fracasso, a miséria. Então, se nós queremos ter um ano 2026, como de fato foi profetizado sobre as nossas vidas,
nós precisamos também arregaçar a manga da camisa e fazer a nossa parte, acordar cedo, partir para o campo de trabalho, partir para o estudo, enfim, dar o pontapé inicial e ser firme. Não te chamei eu, portanto esforça-te, tem de bom ânimo. Não é esta a mensagem que o Senhor deu? Não dá, meu irmão, para ter resultado. Hoje a seleção baiana tomou um golzinho fajuta aí das pititingas, hein? Seleção baiana. Estava mista, estava. Por quê? Por quê? Porque não tem se esforçado. É porque lá tem jogadores melhores. Meu irmão, vá treinar. Porque eles não nasceram bons jogadores. Talvez o que eles tenham de diferente é treino, é garra, é determinação, é vontade. Aí que de qualquer forma, eu sei que é o leão. Mas o que é que aconteceu? Foi beber água na beira da maré, tomou uma cutucada, uma picadinha da sardinha. E no seu leão, a sardinha cresceu. Mas nada que a pata do leão não possa resolver, viu? Tenham calma. Tenham calma. Provérbios 23. Deixa eu só pegar essa frase aqui. O esforçado diligente em sua obra perante a rei será posto. Gente, isso é muito importante. O que ele está dizendo? Se você é esforçado, se você é diligente, se você é determinado perante a reis, você será colocado e não ficará junto aos mais fracos. É isso que ele está dizendo. Ele está afirmando: se esforce, porque eu vou te colocar em lugares de destaque. Perante a reis, ele está dizendo: eu vou te colocar em lugares de destaque, em cima do muito. Por quê? Porque você precisa esforçar. Aí o sujeito quer ser bom na navalha e na tesoura, que nem o Michel. Aí então eu vou montar uma barbearia. Fez o curso. Não, é simples, é só cortar, é só fazer um caminho de rato. Treinou, buscou aprender, assistiu vídeos. Hoje está de graça aí, né? As pessoas aprendem a fazer tudo. Hoje eu fiz um doce para vocês. Fiz uma sobremesa em casa. Outro dia eu paguei R$26 num potezinho. Aí a internet me disse: olha, é assim que faz. Diga, vou fazer. Fiz minha sobremesa, economizei meus 26. Claro, temos a soma dos produtos, mas não vai chegar nunca a R$26 uma sobremesa assim. Então, se você quer estar junto aos reis, faça a sua parte, meu irmão. Vai estudar um pouquinho, vai se dedicar, vai ler. Se aplique ao conhecimento. O conhecimento é algo que, aliás, é a única coisa que vai com você no caixão. É o conhecimento, porque ele, onde você vai, você leva ele com você. Riquezas não leva, não, mas o conhecimento vai com você, não fica para ninguém aí. Até a roupa que você tem, as joias, os carros, os bens, fica tudo aí, mas o conhecimento você leva com você. Você para onde, né? Leva. Provérbios 23 fala muito sobre o domínio, o autocontrole, mas também fala da gula. Não é gula apenas de comida. Está falando de uma gula que pode ser a gula pela ganância, a gula provocada pelos seus olhos. Então, Provérbio 23 está dizendo: tenha domínio, se controle, não deixe que os seus olhos falem mais do que o seu coração.
que é que ele está dizendo? Olha, quando você for levado, sabe, a um lugar de destaque, quando você estiver ali junto ao governador, sentado na mesa para o seu banquete, tenha controle. Não vá desesperado querendo comer de tudo. Ele está dando aqui um exemplo, uma analogia. Isso serve para todas as coisas. Muitas vezes você está junto aos poderosos, os seus olhos saltam, a ganância vem e você quer participar de tudo, inclusive das coisas erradas. Eu estou junto dos poderosos. Agora é fácil. Agora eu posso participar do banquete da ganância. Agora eu estou próximo da corrupção e dela vou me fartar. Isso que ele está dizendo. Tenha controle. Muito cuidado, não coma de tudo que lhe é oferecido. Com isso, o profeta está dizendo, é óbvio que estando junto ao governador, ou seja, na posição do governador, ele está dizendo uma posição de poder. Estando você junto a alguém com uma posição de poder, não seja ganancioso, se controle. Algo você vai comer, mas coma o que lhe for lícito. Não solte os seus olhos à ganância. Não queira, sabe, abraçar o mundo e vender a sua alma. Eu acho que vocês esqueceram que na época que eu me candidatei, a primeira coisa que eu recebi foi um convite para um almoço. Podem me convidar quantas vezes quiserem, eu vou e como, e deixo que eles paguem a conta. E espero ouvir deles o que é que eles querem. Vocês lembram? Vocês se vão lembrar. Foi 1 milhão para mim e 1 milhão para o gestor. Eu disse, fica com teu 1 milhão, meu irmão. Não me interessa. Não me interessa só. Tampouco vou levar a proposta de 1 milhão para ninguém. Do outro 1 milhão, né? Eu não vou levar essa proposta para ninguém. Muito obrigado. O almoço estava gostoso. Se quiser me chamar para outro, eu venho. E vou. Se quiser me ajuda, vocês mesmo ouviram falando aqui. Se quiser me ajuda, eu ajudo a todo mundo que eu puder ajudar. Mas não me peça para fazer essas coisas para mim. Deixa quieto. Procure outro. Se tem alguém que faz, procure outro. A mim. Então, quando você estiver em meio aos governadores, em meio aos poderosos, vai de leve, viu? Cuidado com a gula, porque tem comida que te faz mal. Certa vez eu fui chamado para uma feijoada, pense numa feijoada gostosa, a boa, e eu já estava satisfeito, mas o olho, levantei e repeti. Quando foi a noite, vivi uma vida de rei, trono a noite toda. Talvez se eu não tivesse repetido, se a gula não tivesse saltado os meus olhos, eu não tivesse passado tão mal como eu passei. Isso que a Bíblia está dizendo. Cuidado com o que lhe salta aos olhos, porque tem comida que te faz mal. Afaste de tudo que pode lhe corromper. Provérbio 23 ainda, tá? Ele diz assim, ele ainda diz mais, olha, para conter a sua gula, enfia uma faca na tua garganta. É o conselho que ele está dando. Se você percebe que seus olhos estão falando muito mais, enfia uma faca na sua garganta.
para que você não se lambuze da comida contaminada. Claro que a gente não está falando literal, mas ele está dizendo: procure um jeito, uma maneira de você impedir que você se atole na ganância, na comida. Então, ainda que necessário seja você ferir a sua carne, é melhor do que depois você pagar o alto preço. Está com ganância? Está olhando as coisas dos outros? Está desejando as coisas erradas? Enfia, não literal, gente, enfia uma faca na tua garganta, bloqueia. Lembre-se de quem você é. Você nasceu para dar certo, eu já falei isso e vou falar quantas vezes for necessário. Você nasceu para dar certo. Você não nasceu para estar em meio de coisas erradas, não. Afaste de tudo. Não negocie os seus princípios. Crie limites para você mesmo. Seja íntegro, seja honesto. Tem um vídeo que circula por aí, aonde dois pássaros, a pessoa pretende alimentar os pássaros. Aí chega num pássaro, não sei se é um pássaro preto ou um corvo, e aí dá um biscoitinho e o corvo começa a vir a comer o biscoito na mão daquela pessoa. Já a águia, quando lhe é ofertado aquele biscoitinho, a águia alça um voo e vai caçar. O que é que eu aprendo com isso? A águia não negocia os seus princípios. Glória a Deus. Você sentiu desejo, sentiu vontade de ter uma coisa, sabe que por meio da ganância, da ambição, do errado você vai conseguir? Não negocie seu princípio. Lute, faça como uma águia, levante voo, vá caçar. Ela vai se alimentar, mas ela não vendeu os seus princípios. Porque o corvo, o pássaro preto, não sei, passou a comer, ficou nas mãos do seu alimentador. Já a águia não disse: eu sou livre, e eu sei buscar o meu alimento. Não preciso ficar comendo as migalhas que você me dá, tampouco preciso ficar preso a você, porque quando você se mete com coisa errada, meu amigo, você fica preso ali ao seu corpo. Cuidado com as más companhias. Estamos em Provérbios ainda 23. Cuidado com as más companhias. Seus braços precisam temer a Deus, assim Ele te livrará de covas profundas. Cuidado. Levante a mão aquele que nos últimos 30 dias, estou pedindo literalmente para levantar a mão, recebeu um convite de alguém dizendo assim: vamos almoçar comigo e deixe que eu pago. Ninguém? Olha, tem um ali, ó, salvou um. O meu me chama, ele mesmo que eu vou. Aí, não vou não, minha irmã, cheio de arroz, arroz puro. Meu dinheiro não veio mais. Tá bom? Mas para coisa errada, se duvidar, todo mundo nos chama. Para tomar a geladinha, para fumar o cigarro do capeta, para meter a mão nas coisas dos outros. Não falta convite. Não falta convite. Para chegar ali no supermercado, o sujeito botou o preço errado. O leite de 5,99 ele botou em 99. Bora lá, é problema dele, ele botou errado porque quis. O povo lhe chama para você dar prejuízo aos outros. Ele não vai lá no gerente do mercado se esse preço está certo. Ele vai chamar todo mundo. Bora! O mercado é rico, ele pode.
companhia, ela te leva para lugares indesejáveis. Se você procurar boas companhias, os seus passos eles vão ser guiados pelo Senhor e você estará seguro. Procure pessoas que possam de fato ser seus amigos, seu companheiro, que deseja o seu bem, que queira o seu crescimento, que queira a sua prosperidade. Procure essas pessoas que lhe digam a verdade, ainda que doam. Essas pessoas com certeza vão fazer com que você ande por caminhos retos e que o Senhor se agrade de ti. Síntese, autocontrole, olhos atentos e discernimento para entender. O discernimento já é entender, né? Discernimento quando as intenções dos outros. A gente nunca sabe qual é a intenção da pessoa. Então que Deus possa trazer sabedoria sobre as nossas vidas, para que a gente possa discernir qual a intenção do outro. Qual que é a intenção dessa pessoa? Essa pessoa está me chamando para isso, o que ela pretende com isso? O que ela ganha com isso? Uma vez eu fui levar uma proposta para alguém, fui levar mesmo, fui dar a essa pessoa. Essa pessoa olhou para mim e disse assim: o que é que você ganha com isso? Eu disse: agora nada. Lá na frente eu volto com o meu pedido. Fica tranquilo, é tudo lícito. Mas eu gostei da sua pergunta. O que é que eu ganho com isso? Porque hoje, no mundo que vivemos, ninguém leva nada para ninguém. Ó, eu passei aqui, passei ali na feira, vi aqui, resolvi comprar um cesto de fruta e te dar. A pessoa vai parar e vai dizer assim: tem coisa aí. Então que a gente tenha a sabedoria de Deus suficiente para entender as intenções. Tem gente que tem boas intenções, tem gente que vai lá na feira e vai comprar mesmo. Mas tem gente que me dá empadinha de camarão. Tem gente que vai comer o tal camarão internacional, não traz nem uma quentinha. Então, tá vendo? Tem gente que põe pressão. Eu brincando, viu, minha irmã? Toma seu camarão, se lambuza. Síntese, autocontrole, olhos atentos. Deus deseja o teu coração, está lá em Provérbios 23. Deus deseja o teu coração e os teus olhos, porque quando teu olho ele é limpo, ele é puro, certamente você vai ser uma pessoa íntegra e honesta. Então é por isso que ele quer ver, ele quer enxergar o que você enxerga. Por isso que ele está dizendo que ele quer o seu olho, ele quer o seu olhar. Qual é a intenção do seu olhar? Como também ele quer o seu coração. Entrega isso para ele. Entrega o teu olhar, que não seja um olhar de ganância, um olhar de malícia, um olhar, sabe, ruim, nem um coração perverso. Porque ele não quer um olhar ruim, nem um coração perverso. Ele quer coisa boa, coisa limpa. Provérbio 24: a sabedoria reduz o desgaste físico. Isso é bom. Isso é bom. Outro dia eu perguntei aqui: quem que ganha mais? O engenheiro de chão de fábrica ou o CEO da empresa? É óbvio que é o CEO da empresa. Ou seja, a sabedoria faz com que você tenha menos esforço físico. Você vai trabalhar com a mente, você vai trabalhar com a cabeça, você vai articular. Eu tenho um amigo que ele determinou desde muito cedo, ele disse assim: só trabalho até 42 anos de idade, a partir daí o dinheiro tem que trabalhar para mim. E ele deu tudo. Ele saiu aí naquela região de Conquista ali, veio muito cedo para a cidade, sozinho. Ele veio tocar a vida aqui, veio estudar, estudou, se formou, fez vários cursos, adquiriu propriedades, bem. Quando deu 42 anos de idade, ele disse:
Uma vez eu liguei para ele e disse: "Da onde eu nunca mais falei com vocês?" "Ah, meu irmão, eu fico uma semana em Salvador, o resto do mês na fazenda." 2 fazendas de café. Fora o dinheiro que ele tem aí com as outras coisas. Por quê? Porque ele foi inteligente o bastante e determinou na vida dele que ele só ia trabalhar até os 42. Alguém está trabalhando agora por ele. Então, o que é que ele está dizendo? A sabedoria, o conhecimento vai te fazer se esforçar menos. Você vai se esforçar menos. Você agora vai dar ordem, você vai dizer assim: eu faço e faço e acabou. Estamos no 24, né? Não inveje os poderosos ou os ímpios. A gente tem essa mania, né, de dizer: poxa, meu vizinho comprou, sabe, uma casa de praia linda e maravilhosa. Talvez você não saiba de que maneira ele adquiriu. Tomara que seja da formalista, que bom que ele comprou uma casa de praia. Mas muitas vezes a gente só olha para o que ele comprou e inveja e quer ter. Porque o seu vizinho tem, você também tem que ter. Tem lutado para isso? Não interessa. Porque às vezes ele comprou com muito esforço, você não viu o quanto ele se esforçou, o quanto ele se dedicou, o quanto ele abriu mão de muitas coisas para ele alcançar o sonho dele. Aí agora, depois que ele consegue, você quer ter igual. Não inveje, sobretudo, o ímpio. Queira ter é saudável, mas não inveje, sobretudo o ímpio. Diga não à preguiça e construa a sua escada para o sucesso. Quem dorme demais está fadado à pobreza e à miséria. Estamos falando de preguiça. O Provérbio 24 fala também de preguiça. Campo de preguiçoso, o campo do preguiçoso, ele é cheio de espinhos. Ainda essa semana eu liguei para uma pessoa para cobrar um valor. Essa pessoa disse assim: você parece que o senhor está preocupado em me notificar, em mandar cartas de notificação, não está preocupado em me ajudar. Eu disse: irmão, qual é o compromisso que eu tenho de te ajudar? O contrato diz que eu tenho que te ajudar, o que você tem que honrar? Mas você precisa me ajudar. Eu disse: não, irmão, eu já estou te ajudando. Já tem 20 dias que eu estou lhe ajudando, porque você está 20 dias em atraso. Você quer mais ajuda do que essa? Campo do preguiçoso, ele, em vez de procurar resolver o problema dele, está procurando desculpas. É por isso que enfrenta os espinhos. Então amanhã mesmo ele já vai estar recebendo as cartas registradas de cobrança e já está indo para o escritório de cobrança. É simples. É o campo do preguiçoso, é cheio de espinho. Ele vai enfrentar os espinhos que ele mesmo está procurando. Já a pessoa que se levanta cedo, dizem que quem passarinho, tem um despadeiro, passarinho que acorda cedo bebe água fresca. É porque quando o sol começa a chegar, ele esquenta até a água. Então quer beber água frescazinha, friazinha, acorde cedo, porque ela está fresquinha do orvalho. Campo de espinho é para os preguiçosos. Busque a sabedoria como se busca o mel, com o mesmo prazer, com a mesma satisfação que você tem. Claro, isso aqui é um exemplo, tá, gente? O mel, por quê? Porque o mel, além de ser saudável, ele é doce. Então, nós estamos falando aqui, acho que todo mundo aqui gosta de uma boa sobremesa. Então, o que ele está dizendo? O mel era a sobremesa daquela época. Então, o mel, ele é saudável, ele é doce, ele é prazeroso. Então, busque a sabedoria como se busca o mel. Com o mesmo prazer que você come o mel, coma a sabedoria.
um pouco a cochilar, um pouco a deitar de mãos cruzadas para dormir. Assim te sobrevirá a tua pobreza como a de um vagabundo. Hoje eu não vou trabalhar. Daqui a pouco eu vou. Deixe-me dormir mais um pouquinho. Quem sabe mais tarde. Melhor que seja outro dia. A Bíblia está dizendo: um pouco para dormir, um pouco para cochilar, um pouco para cruzar os braços, te sobrevirá a pobreza. O que a gente entende com isso? Mesmo cansado, meu irmão, levanta, enfrenta o teu dia. A Bíblia diz que com o suor do nosso rosto nós comeríamos um pão. É o sujeito que quer ficar dormindo, esperando. Eu creio que o irmão vai trazer a minha cesta básica aqui, se puder, um pãozinho com queijo quentinho. Vai viver nisso, vai viver na miséria. Gente, eu sei que não está fácil, sobretudo como é que está o nosso país agora, mas eu pergunto, na casa de todo mundo aqui tem sempre uma coisinha para fazer. É uma goteira para tirar da torneira, é um telhado que está gotejando, é uma parede que está suja que precisa pintar, é uma porta que está rasgando no chão. Tem emprego para todo mundo. Aí o sujeito ele não quer se qualificar em nada e quer ganhar dinheiro. Tem um carro para lavar, tem uma oficina mecânica para ele trabalhar. O que não falta aí é oportunidade, mas as pessoas não querem isso. As pessoas já querem chegar, sabe? Dá para o seu dono? Dá. Olha, é um monte de... Quando eu ouço isso, gente, na boa. Olha, eu estou falando abertamente. Eu digo com todo respeito, mas é o que eu penso. É mais um idiota se aproveitando de outros idiotas para ganhar dinheiro. Qual a sua profissão? Personal, o quê? Como é? Personal mídia, sei lá o quê. Influência. Influência. Influência de quê, rapaz? Tem um monte de lixo aí. E as pessoas curtindo, seguindo. Curtindo o quê? O cara que come 30 hambúrguer, ele vai morrer. Tem um aí que gosta, que ele come 30 hambúrguer. O que é que ele está ali influenciando? Vai, miserável, nessa também. Vamos morrer junto. É influenciador do campo. E as pessoas curtindo, compartilhando. É vaga de emprego para desocupado. Provérbio 25 fala sobre a humildade, que te coloca em lugares altos e importantes, como também fala da soberba, que te pode envergonhar e te abater. Sabe, quando você age com humildade, não é com arrogância, você sabe quem eu sou. Não, com humildade. Fulano, estou te procurando aqui, tá? Sabe, você consegue me ajudar nisso? Olha, eu estou te pedindo uma vez. Há muitos anos atrás eu trabalhei numa empresa, eram 8 empresas no mesmo grupo. E aí eu fiz um documento pedindo a gentileza da empresa 2 em atender a empresa 1, era tudo do mesmo dono. Aí a dona chegou para mim e disse assim: gentileza não,
Você tem que mandar, eu sou dona disso aqui. Pode tirar isso aqui, que isso aqui eu não vou assinar. Não, gentileza, não. Você tem que mandar eles fazerem. E eles têm que fazer. Uma mulher completamente arrogante. A humildade passou longe. Muito longe. Sejam humildes. A própria Bíblia diz que a soberba, a arrogância, ela precede o quê? A queda. Porque as pessoas, sabe, vão cansar. Então todo mundo, por isso que ele está dizendo, a humildade vai te exaltar, vai te colocar em lugares altos, enquanto a soberba, ela vai te derrubar. Porque ninguém foi chamado para soberbo, Jesus Cristo não foi soberbo. E olha que ele podia. Porque o Filho de Deus, nada lhe era impossível. No entanto, o que é que ele dizia? Eu não tenho onde repousar a minha cabeça. Jesus vivia de maneira simples, mas era o homem mais poderoso que existia aqui naquela época. Filho do dono. No entanto, ele agia com humildade. Ele não fazia nada contra a vontade das pessoas. Ainda que herdeiro, ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas do contrário, faça a tua vontade. Isso é ser humilde. Pai, esse povo me bateu, esse povo me cuspiu, esse povo fala mal de mim, perdoa-os. Entende? E aí o que é que o Senhor faz? Chegou o momento, filho, da sua crucificação. Eu vou te colocar no lugar mais alto por conta da sua humildade. Senta aqui no meu trono, à minha direita. A humildade vai nos colocar lá em cima. Tenha paciência, você vai chegar lá. Todos nós vamos chegar lá. Provérbio 25 também fala sobre fidelidade nos relacionamentos, seja no relacionamento interpessoal, ou seja no relacionamento com Deus. E aqui eu ainda tenho 10 minutos para fazer um intercâmbio com aquilo que foi ministrado hoje pela manhã lá no Caminho de Areia. Relacionamento interpessoais e com Deus. Deus sempre buscou relacionamento. A prova disso que quando Ele cria o homem e coloca no jardim do Éden, o que é que a sua Bíblia diz? Que ao cair da tarde, Deus vinha se relacionar com a sua criação. Gente, peraí, é o chefe. Quem tem que ir puxar saco do chefe sou eu. Mas o chefe, ele descia e virava para a sua criação e dizia: está tudo bem? Está feliz? Lhe falta alguma coisa? Era Deus que vinha. Mas o homem, ele quebra esse relacionamento quando ele resolve pecar, quando ele resolve ouvir o conselho de um outro homem e quebra esse relacionamento. E quando Deus chega, o que é que Adão faz? Se esconde. E Deus o procura. Mesmo sabendo que tudo tinha acontecido, Deus o procura. Porque Deus é de relacionamento. O que houve, Adão? Eu me escondi, eu coloquei umas folhinhas, eu coloquei umas palmeiras, porque eu estou nu. Deus disse assim: fui eu que te criei, cara. Quando eu te fiz nu. Qual o problema? O problema não era a nudez, era a vergonha de ter traído a Deus. Era vergonhado de ter traído a Deus. Mas ele usou como desculpa
Provérbio 25 fala sobre equilíbrio e também diz que a falta do equilíbrio te torna vulnerável como uma cidade desprotegida. Sujeito desequilibrado, gastador, briguento, sem controle, sem freio. Ele está como uma cidade desprotegida, sabe? É aquela cidade, de vez de ser feita, construída lá no cume de uma montanha, com edificações, com muralhas. O sujeito resolve construir a cidade lá no vale, onde até uma bolinha de gude, se o menino soltar lá em cima da ladeira, vai chegar cá embaixo como se fosse uma montanha. Assim é a pessoa desequilibrada, sem controle de suas ações. A pessoa que ganha 1.000 e todo mês gasta 1.500 e está lá negociando o cartão de crédito, o cheque não tem mais não tem, né? Tem, né? Não sei. Está lá negociando a sua dívida porque é desequilibrado. No mês que vem ele está de novo, ele está desprotegido, ele vai se machucar. Tem equilíbrio em tudo que você fizer, inclusive nas suas ações, nas suas palavras. Não se exponha demasiadamente e evite falar dos outros. A gente falou agora há pouco aí do povo aí que vive nas redes sociais expondo. Uma mentirada só, gente, pelo amor de Deus. Eu coloco às vezes tomando um cafezinho, né? Às vezes provoco algumas pessoas tomando um cafezinho, comendo salgadinho, um docinho ali, mas aquilo é a minha realidade, eu vivo naquilo. Aquilo é um final de semana, aquilo não fala muito sobre mim, fala que não pode café, não pode vinho, mas aquilo não é a minha realidade. Então, se eu postar comendo, sabe, uma mariscada com aquela lagosta que já isso pegava lá na ilha 53 anos atrás, eu não vivo comendo aquilo todo dia, mas sabe, eu posto aquilo como se fosse sujeito aluga um carro importado e tira uma onda e bota uma pulseira falsa e ostenta que ele está no carrão por meia hora. Pagou R$500 pelo aluguel, para dizer, para dar, sabe, expor sua vida. E aí, encerrando para já, só tem 4 minutos. Eu não sei se vocês viram, eu falei isso aqui uns 3 anos atrás ou mais. O sujeito que invadiu uma casa, o ladrão, né? Ele invadiu uma casa, roubou tudo, na maior tranquilidade. Foi descoberto, pegaram ele, prenderam ele. Quando prenderam ele, aí os donos da casa perguntou: como que você entrou na minha casa com tanta facilidade? Como você sabia que a gente não estaria ali? Ele disse assim: você mesmo que me disse. Como que eu lhe disse? Porque na rede social você postava tudo, até a mala que ia viajar, que ia passar 15 dias fora, que ia levar um cachorro, que ia levar todo mundo. Você me contou a sua vida. Você abriu as portas da sua casa para mim. E isso acontece exatamente quando a gente expõe demais a nossa vida. Por isso que está dizendo: não se exponha demais. Ah, eu vou comprar, meu irmão, deixe para você apresentar depois que você comprou. Eu vou comprar, eu vou fazer. Volta lá naquele texto que diz assim: enfia a faca na tua garganta, ó. Fecha a boca, não se exponha. Sua vida pouco interessa para os outros, porque quando você se expõe demais, você dá margem às pessoas a te invejarem, a te odiarem, a desejar o que é seu, sabe? A tentar te prejudicar, a tentar falar mal de você. Ah, você não comprou, foi? Comprou?
juntando. Mas a pessoa diz logo, eu sei, da noite para o dia, mas não viu lá. O sujeito, uma vez ele foi comprar uma moto, ele levou baldes e baldes de moeda de R$1, juntou. Então aquele sujeito comprou uma moto, comprou. Alguém vai dizer da noite para o dia você junta aqueles baldes de R$1? Não junta, meu irmão. Ninguém sabe quanto tempo ele levou juntando R$1 ali. Mas no momento que ele posta a moto dele, pronto. Aí é alvo de falação por aí. E encerrando com 1 minuto. Meu Deus. Com 1 minuto. Vou ler aqui rápido com vocês. Que não foi ministrado hoje pela manhã lá no Caminho de Areia. O Senhor está dizendo, o Senhor é um Senhor de relacionamento. Nós falamos isso agora há pouco. Sim ou não? Que Deus é um Deus de relacionamento. Ele está dizendo aqui, tá? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Quando me buscareis. Observe que o quando é uma condicional. E me achareis. Ele podia parar, sim ou não? Ele podia parar. Me buscareis e me achareis. Ponto. Mas ele faz questão de dizer: quando me buscares de todo o teu coração. Aí você vai achar o Senhor para esse relacionamento que você tanto quer. Salmo 34:6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. João 15:4. Permanecei em mim. Olha aí, o mesmo Deus de relacionamento, ele está dizendo, não é só ligar para mim, mandar um WhatsApp para mim. Permaneça em mim. É o que ele está dizendo. Permanecei em mim, e eu, o Senhor, permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permaneceis em mim. Ele está dizendo que nós somos dependentes dele. E eu já preguei isso aqui uma vez. Pela misericórdia do Senhor, nós somos enxertados na família dele. Éramos apenas criação de Deus, mas agora ele nos traz para a família através de Jesus. Nós somos enxertados na família de Deus através de Jesus. E se fomos enxertados, temos que permanecer nele. Pega um galho, vou falar em galho, jarró, tirei foto essa semana. A rosa do deserto está desse tamanho, florida. Menino, ó o caldex, robusto. Eu vou amar. Tenha calma, tenha pressa não. Mas está lá linda e maravilhosa lá. Bem robusta. Aí você pega uma rosa do deserto dessa, corta o galho e bote de lado. Vai dar alguma coisa? Ela vai secar e vai morrer. Agora você corta ela, e rosa do deserto tem essa propriedade. Você corta a lata branca que o Tiaró falou, corta o galho, enxerta na rosa do deserto rosa. Daqui a pouquinho ela está dentro rosa e branca. Por quê? Porque permanece enxertada. Você quer de Deus, permaneça nele. Chega desse negócio de estar, sabe, oscilando. Chega disso. O próprio Jesus, ele disse assim, naquela série do The Chosen, ele vira para Judas e disse assim: Judas, você tem que se decidir.
quem de fato você está servindo? A quem? E a moral da história, vocês sabem que lá no finalzinho, Judas prova a quem ele estava servindo. Quando ele traz os inimigos, comprado ali pelas moedas, e trai a Jesus. Então chega disso, meu irmão. Olha, sabe, decidir caminhar, permanecer em Jesus é a coisa mais fácil que tem. Tem gente que diz assim: eu não vou decidir agora, eu não quero Jesus agora, porque eu estou assim, eu estou assado. Ele disse assim: e desde quando eu vim para os santos? Eu vim para os doentes, eu vim para os enfermos, eu vim para os pecadores. Eu não vim para os normais, para os perfeitos. Eu vim para os pecadores, para torná-los perfeitos. É a coisa mais simples do mundo. Você vem lá com todos os seus erros, fica tranquilo, o Espírito Santo vai começar a lhe convencer. Daqui a pouquinho você já está livre dos seus erros e seguindo a Jesus. É por isso que eu disse: é a coisa mais fácil que tem. Mais fácil. 1 minuto só em céu. Relacionamento. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Ezequiel 36, 26. 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em mim, é nova criatura, e as coisas antigas já se passaram, e eis que se fizeram as novas. É relacionamento, sabe? Está dizendo: olha, deixa eu passar para lá, agora é um novo. Vamos, sabe, viver um novo. É cada dia viver um novo. E já encerrando, eu me estendi demais. Quero dizer para vocês: arregace a camisa, muda a camisa, bota uma luva se não gosta de sujar as mãos na terra, bota uma luva, coloca uma bota, levanta todos os dias, empreende aquilo que você acredita que é bom para você, segue firme, meu irmão, que você vai ver Deus operando em sua vida. Deus operando, sabe? Isso é muito real. Ele vai ver você trabalhando. É óbvio que tudo isso em consonância com tudo que foi pregado aqui hoje, com honestidade, com humildade, com sinceridade. Se você começar a arregaçar a manga da camisa todos os dias, com honestidade, com sinceridade, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. E logo você vai ver que as coisas fluem tão facilmente para você. E não pense que foi porque você arregaçou a manga, porque o Senhor diz assim: está alinhado comigo. Agora os meus anjos, os meus santos anjos favorecem a você. Se nós uma vez ministramos aqui que a natureza ela aguarda ansiosamente a manifestação do Filho do Homem, está dizendo assim: o universo ele só vai conspirar ao seu favor no momento em que você se manifestar e dizer todos os dias: Senhor, hoje todas as coisas me serão boas, hoje todas as coisas me serão fáceis, hoje os teus santos anjos trabalharão em meu favor, e tudo que eu fizer será próspero, será abençoado. Faça essa experiência. Oi. A vidinha do pão. Hã? A vida do pão de Deus. Não estou ouvindo não. A vida do pão que fez do compromisso com Deus. Sim, porque não estou. Porque seria aí, isso aí, não importa, isso aí. Olha o que a irmã está lembrando ali, muito bem, irmã. É isso, você tem um compromisso, a irmã lembrou bem ali.
Às vezes minha mãe dizia: olha, você vai fazer um monte de coisa, entre elas você vai comprar um pão, para você não esquecer, amarra aqui uma cordinha aqui no seu pulso, tá? Todas as vezes que você olhar, você vai lembrar que você tem que comprar um pão. Faça assim na sua vida. Ore todos os dias, entregando seu caminho ao Senhor, entregando sua atividade ao Senhor, o seu trabalho ao Senhor. Agora ore também como Jó orou. Ore abençoando o seu chefe, ore abençoando aqueles que tenham te abençoado, ore abençoando as pessoas, os seus amigos. Jó prosperou quando orou pelos seus amigos. Ore pelos seus amigos. Lá no momento da sua oração matinal, comece a fazer assim, incremente a sua oração, sabe? Tira aquela oração de 3 segundos, coloca uma oração mais robusta, porque Deus está dizendo: eu respondo a quem me clama. Mas às vezes 3 segundos o Senhor vai falar, o mesmo que a irmã ela estava falando, eu não estava entendendo, eu tive que ir lá para ouvir melhor. Às vezes a oração é tão rápida que Deus está dizendo: como é que é? Acabou, já passou. Não é aquela oração que você vai ficar repetindo, né, várias vezes, como fazem alguns irmãos aí de outras denominações, mas é uma oração precisa. É isso que eu quero, é isso que eu gostaria. Está nas suas mãos, meu Senhor. Amém? Amém. Senhor Deus, tem dízimo, né?